Queridos irmãos, boa tarde. É com grande alegria que estou novamente aqui com vocês, hoje para falar do tema que foi proposto pela casa, ciência e espiritismo. Mas antes de entrar no tema da nossa exposição de hoje, eu vou pedir a todos que fechem os olhos, elevem o pensamento a Deus e vamos orar pelos nossos irmãos de jornada, encarnados, pelos nossos irmãos que fizeram a passagem, vítimas desta pandemia ou de outras enfermidades. Vamos orar por todos nós que somos também muito necessitados, pela nossa família, nossos familiares, amigos, pelos nossos dirigentes, governantes de todos os países do mundo. Vamos orar pelos profissionais da saúde, médicos, auxiliares, enfermeiros, todos aqueles que diuturnamente zelam para que possamos recuperar e manter a nossa saúde física e mental. Vamos pedir que Jesus, nosso governador do orbe, vamos pedir que a legião de espíritos de luz nos proteja, nos ilumine e nos acompanhe, hoje e sempre. Assim seja. Queridos irmãos, vamos então ao tema da nossa exposição de hoje, ciência e espiritismo. E, para começar, nós temos que referir o tríplice aspecto da doutrina espírita. Aspecto filosófico, religioso e científico. A doutrina espírita é de natureza tríplice, pois abrange princípios filosóficos, é uma doutrina espiritualista, científicos e religiosos e morais. E vejam o que coloca, o que nos afirma Allan Kardec. Ele diz o seguinte: o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Então, espiritismo igual aspectos filosóficos, religiosos e científicos. Religiosos no sentido de aspectos também morais, filosóficos e religiosos, aspectos morais, leis divinas. Na doutrina espírita nós sabemos que, diferentemente de outras crenças e religiões, nós não adoramos imagens, né? Não há necessidade de imagens, mas conservamos alguns aspectos na doutrina, aspectos religiosos, com os quais podemos afirmar que a doutrina também tem seus aspectos e suas características religiosas. Espiritismo e ciência se complementam reciprocamente. Isso aqui Allan Kardec colocou em A Gênese. Vamos ver literalmente o que o compilador da doutrina espírita nos fala a respeito dessa relação entre ciência e espiritismo. Diz ele o seguinte: o espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar
certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e a comprovação. Allan Kardec, em A Gênese. Eu vou trazer agora para vocês um discurso, parte, porque o discurso é muito extenso, parte de um discurso de Allan Kardec para membros de Bruxelas e Antuérpia, na Bélgica, no ano de 1864. Diz Allan Kardec o seguinte nesse trecho que eu trago para vocês, para que a gente possa debater a respeito desse tema. Não, o Espiritismo não é uma concepção individual, um produto da imaginação. Não é uma teoria, um sistema inventado para a necessidade de uma causa. Ele tem sua fonte nos fatos da própria natureza, em fatos positivos, que se produzem aos olhos a cada instante, mas cuja origem não se suspeitava. E continua: é, pois, resultado da observação, numa palavra, uma ciência de relações entre os mundos visível e invisível. Ciência ainda imperfeita, mas que diariamente se completa por novos estudos e que, tem de certeza, tomará posição ao lado das ciências positivas. Digo positivas porque toda ciência que repousa sobre fatos é uma ciência positiva e não puramente especulativa. Então, Allan Kardec quer dizer com isso que o espiritismo se baseia em fatos, em fenômenos espirituais e manifestações físicas que podem ser comprovadas cientificamente. Por isso, ele já considerava, e bem o disse em 1864, na Academia na Bélgica, considerando a doutrina, o Espiritismo, como uma ciência positiva, que se baseia em fatos e não em mera imaginação ou especulação de quem quer que seja. E diz mais: o Espiritismo nada inventou, porque não se inventa o que está na natureza. Newton não inventou a lei da gravitação, pois essa lei universal existia antes dele. Cada um a aplicava e lhe sentia os efeitos. Entretanto, ela não era conhecida. Por sua vez, prossegue Allan Kardec, o Espiritismo vem mostrar uma nova lei, uma nova força da natureza, a que reside na ação do espírito sobre a matéria. Lei tão universal quanto a lei da gravitação e da eletricidade, contudo ainda desconhecida e negada por certas pessoas, como foram todas as outras leis no momento de sua descoberta. Então, Allan Kardec faz uma comparação com os estudos que resultaram na lei da gravidade de Isaac Newton, né? Também na eletricidade, né? Thomas Edison, também, inventor da lâmpada elétrica. Né? Então, ele compara que aquelas leis sempre existiram, apenas não eram conhecidas. Assim como defende Kardec aqui na sua fala, o Espiritismo também. Muitos de seus fenômenos e suas leis ainda são desconhecidas, mas no momento certo e oportunamente serão comprovadas pela ciência positiva, pela ciência dos homens, pelos nossos cientistas de um modo geral. No item 18 do capítulo 1 de A Gênese ainda, Kardec afirma: o Espiritismo, tendo por objeto
o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo se explicar com auxílio apenas das leis da matéria. E mais adiante, agora no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, item 8º da introdução, nos relata o seguinte: a ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Então, meus irmãos, tudo que é manifestação através da doutrina espírita, através do espiritismo, todas as leis, todos os fenômenos podem ser cientificamente explicados. O que acontece é que, em sua grande maioria, ainda não o foram. Nós sabemos que não existem milagres. Tudo que nós consideramos milagres, esses fenômenos, são fenômenos desconhecidos da nossa ciência. Por isso, atribuímos assim ao fenômeno como milagre. Mas nada mais é do que um fenômeno que nós desconhecemos, e sobre esse fenômeno a ciência ainda não tem uma comprovação. Mas no futuro, todas as manifestações espirituais, todos os fenômenos de que trata o espiritismo, relação da matéria com os espíritos, poderão ser explicados à luz da ciência. Então, o espiritismo é uma ciência de observação. E todas as leis físicas, todas as descobertas científicas até agora, se baseiam em quê? São precedidas pelo estudo e observação, para então, posteriormente, serem comprovadas cientificamente. E assim também o é e o será com os fenômenos de natureza espírita, com o espiritismo. Então não existe milagre, não existe fenômeno inexplicável, né, ainda inexplicável de acordo com a nossa ciência. Mas tudo tem uma explicação científica. E eu recordo para vocês que na questão 36 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito Verdade se o universo é vazio, o Espírito Verdade responde a Allan Kardec: não, o universo não é vazio. E o que preenche o universo é uma substância para a qual os teus instrumentos não podem ainda captar, e tu não tens ainda entendimento para compreender. Ou seja, o universo não é vazio, já dizia o Espírito Verdade, a questão perguntada por Allan Kardec no século XIX. O universo é preenchido por uma matéria cujos instrumentos naquela época não poderiam captar, e o homem não tinha ainda o entendimento para aceitar e entender. Hoje nós sabemos que o universo, tudo que está no universo, que tudo que existe, todos os seres vivos ou imateriais, tudo que existe no universo é fruto
do fluido cósmico universal. E nós sabemos que o universo é preenchido por esse fluido cósmico universal, não existe o vazio, e pela matéria escura, pela energia escura e outros fluidos ainda desconhecidos decorrentes, todos eles do fluido cósmico universal, que é o plasma universal usado pelo Criador. Então, fiz essa colocação para que nós possamos entender que muitos dos fenômenos do Espiritismo que a ciência contesta, que a ciência desacredita, que a ciência diz não existirem, nada mais são do que fenômenos cientificamente que podem ser comprovados. E o serão. E o serão no momento certo. E muitas pesquisas nas mais variadas áreas, eu posso lembrar a vocês a transcomunicação instrumental, que aqui no Brasil tem a nossa querida Sônia Rinaldi em seus estudos, comprovando a possibilidade científica do intercâmbio da comunicação instrumental através de equipamentos eletrônicos, né? Computador, celular e televisão, com os espíritos que estão do outro lado, que já fizeram a passagem. E nós sabemos, informações recentes, que antes nós tínhamos o padre Landel de Moura, lá do outro lado, comandando a estação do tempo, estação tempo, né? E agora, de uns anos para cá, nós temos no comando a estação tempo Nikola Tesla, aquele grande e sábio cientista, espírito altamente evoluído que esteve entre nós e produziu tantas coisas boas, tantas invenções, né? Ele comanda a estação tempo nessa transcomunicação instrumental entre os espíritos e nós materializados aqui na terceira dimensão. Então, queridos irmãos, tudo é uma questão de comprovação científica. Eu lembro a vocês que no ano de 2008, um eminente, famoso cirurgião, neurocirurgião, cientista da Universidade de Harvard, Dr. Eben Alexander III, foi acometido de uma grave doença, de uma grave doença meningocócica, que o deixou 7 dias, segundo os instrumentos do hospital em que ele foi internado, sem oxigenação cerebral. 7 dias, 7 noites, os equipamentos não comprovaram nenhuma oxigenação cerebral no cérebro do Dr. Eben Alexander III, eminente e o mais famoso neurocientista, neurocirurgião da Universidade de Harvard. Sendo assim, a equipe médica que tratava o paciente optou consultou a família para que fossem desligados os equipamentos que ainda mantinham seu coração funcionando, já que a atividade cerebral não era mais detectada. A família, muito cristã e orando muito, pediu 24 horas para tomar a decisão. Passadas as 24 horas, e quando um familiar chegou ao quarto do Dr. Eben Alexander III, pasmem, ele estava lúcido, como se nada tivesse acontecido
e sorrindo, conversando normalmente. Ninguém entendeu o que tinha acontecido, nem os médicos, que já queriam desligar os aparelhos que o prendiam à vida, pois esteve durante 7 dias sem oxigenação cerebral, conforme os aparelhos do hospital, e nem a família tampouco entendeu o que estava acontecendo. E o Dr. Eber, com aquela alegria que sempre o caracterizou, aquela simpatia, disse: eu estive no céu. Eu estive no céu. E diante da expressão do rosto dos seus colegas, de perplexidade, ele complementou: e não me digam que isso foi efeito dos medicamentos ou da medicação que eu tomei, porque eu sou a maior autoridade em neurociência de Harvard e eu sei o que estou dizendo. E aí ele detalhou que, enquanto os cientistas, os médicos que o acompanhavam, discutiam o diagnóstico de meningite tipo tal ou outro tipo, ele observava tudo fora do corpo. E fez observações e revelou alguns detalhes de coisas que aconteceram na sala e no hospital que ele não poderia saber, não poderia ter conhecimento disso, porque estava em estado vegetativo, em estado de coma. Né? Então isso comprova, depois ele escreveu alguns livros sobre as experiências que a gente chama de EQM, né, experiências de quase morte, que outro cientista americano, o Dr. Raymond Moore, também pesquisou e escreveu vários livros a respeito, provando com constatações através da observação de seus pacientes, ele comprovou a existência de algo depois da morte, de pessoas que foram dadas como mortas, tiveram EQM, experiências de quase morte, e que depois reviveram e contaram detalhes sobre os quais não poderiam ter conhecimento, a não ser que realmente existisse uma vida pós a morte do corpo físico. Então, com isso, nós podemos cientificamente, através da observação, dos relatos, comprovar a relação tão próxima, né, uma não existe sem a outra, né, de ciência e espiritismo. Nós temos também a experiência de crianças, né, que revelaram aos pais detalhes de uma vida passada. Tem até um famoso filme, tem um livro, A Reencarnação de Mânica, uma menina que, desde que tenra idade, falava aos pais que havia vivido num outro país, tido uma outra família. E diante da insistência, durante anos, aquela menina relatando situações que, segundo ela, ela tinha vivenciado numa existência anterior, os pais foram com ela no lugar que ela indicou, no cartório, né, e ela sabia até o nome da família, o nome dela, e comprovaram no cartório do local que havia sido indicado por ela, que realmente ali, em décadas passadas, ela havia nascido, conforme ela insistentemente afirmava aos seus pais. E foram até, prosseguiram, né? Quem não viu o filme, eu recomendo A Reencarnação de Mânica, que é uma das provas científicas da reencarnação. Então prosseguiram essa família, encontrando a família anterior da menina. Então é muito interessante, né? Muito interessante. Nós temos também o caso de um menino norte-americano, tem até um filme e um livro sobre o assunto, O Céu é de Verdade. Esse menino também teve
uma experiência de quase morte, estava em situação, uma doença muito grave, sem perspectivas de sobreviver, mas sobreviveu e relatou aos seus pais detalhes que nunca haviam sido informados a ele. E disse mais, encontrou o avô dele, já falecido, nessa experiência de quase morte. Ele citou o nome do avô e, pasmem, ele revelou ao pai dele o apelido pelo qual o avô chamava o pai, que ninguém nunca tinha dito isso ao menino. Então, também é outra comprovação, assim como tantas existem aí no mundo, né, da relação ciência e espiritismo. São tantas que a gente poderia citar inúmeras aqui ao longo de várias horas. Mas vamos prosseguir e mais uma vez citamos o que diz Allan Kardec no capítulo 14, aliás, no item 14, desculpe, do capítulo 1 de A Gênese. Diz assim: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação, como já referimos há pouco. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Então, o processo da ciência, da observação, ciência experimental, para a comprovação científica de um fato ou de um fenômeno, passa também pelas coisas ditas metafísicas, não só materiais. Muito interessante isso. E André Luiz, falando também a respeito dessa ligação entre ciência e espiritismo, nos diz o seguinte: no livro Ante a Mediunidade, André Luiz afirma: aliás, quanto aos apontamentos científicos humanos, é preciso reconhecer-lhes o caráter passageiro, no que se refere à definição e nomenclatura, atentos à circunstância de que a experimentação constante induz os cientistas de um século a considerar muitas vezes como superado o trabalho dos cientistas que o precederam. O que André Luiz quer dizer com isso? Tudo que a ciência tem hoje como afirmativo, como comprovado, está sujeito a amanhã ou depois ser reformulado. Tudo que hoje é tido como impossível, amanhã ou depois outros cientistas que virão podem provar que é possível. Albert Einstein, autor da teoria da relatividade, nos disse que é impossível viajar além da velocidade da luz. A velocidade da luz é de 300.000 quilômetros por segundo. Hoje, os cientistas já sabem, já têm essa informação, que é possível, sim, viajar a velocidades superiores à velocidade da luz. Então, queridos irmãos, resumidamente, o que nós queremos dizer com isso e que fique bem gravado para vocês? Tudo que a ciência tem como acabado, definido
e comprovado hoje, amanhã pode ser reformulado por outros cientistas que virão. Nada é decisivo. Nada está pronto e acabado. Tudo evolui e as novas descobertas virão sempre com o avanço da nossa moralidade, o avanço científico, quando estamos preparados. Porque, como citei anteriormente, quando Allan Kardec perguntou se o universo era vazio, naquela época, o Espírito da Verdade disse claramente: não, o universo não é vazio, mas o que preenche o universo é uma substância cujos seus aparelhos atualmente não conseguem captar e que o homem não tem inteligência para compreender e aceitar. O que eles queriam dizer com isso? Que tudo tem um momento certo para ser revelado. A própria doutrina espírita, as próprias informações que nos são passadas pela espiritualidade, assim como a comprovação científica, tudo evolui. E Allan Kardec foi taxativo nisso. A própria doutrina, o espiritismo, vai evoluir e novas revelações chegarão a nós. E é tudo tão maravilhoso, né? Então nós temos que estar preparados para, no futuro próximo, né, termos a comprovação do que atualmente denominamos de fenômenos espirituais, manifestações espirituais, né? Nós teremos a comprovação científica para tais fenômenos ainda não comprovados e aceitos pela ciência atual, pelos nossos cientistas. Então, é inequívoca a relação ciência e espiritismo. Tudo que se manifesta através dos fenômenos espirituais, das manifestações espirituais, amanhã ou depois a ciência vai comprovar, cientificamente. Porque não existe mágica, não existe milagre. Tudo pode ser comprovado. Nós sabemos que o nosso pensamento tem um poder inimaginável. O poder da oração também atinge qualquer lugar do universo. Chega aonde queremos. E como acontece isso? O pensamento, ondas que percorrem o fluido cósmico universal, que é o veículo através do qual o pensamento manifesta toda a sua força e sua expressão. E a gente sabe que a nossa ciência ainda não explica como isso acontece. Nós conhecemos muito pouco acerca da estrutura do nosso cérebro, né, do que acontece no nosso cérebro. Nós temos pouco conhecimento ainda a respeito, né, daquela grande parte da massa cerebral que nós ainda não utilizamos, né? Fala-se, nós aprendemos isso nos bancos escolares, que o ser humano utiliza apenas
10% do seu cérebro, né? É claro que aos poucos, e muitos dos humanos que vivem hoje encarnados já utilizam mais do que isso, mais que 10%, né? Principalmente essas crianças que estão vindo aí, os filhos das estrelas. Têm capacidades psíquicas e cerebrais superiores às nossas. Mas nós também vamos desenvolver, podemos desenvolver, temos a capacidade de desenvolver mais do que 10% do nosso cérebro. E os cientistas se debruçam diariamente nessa pesquisa também para explicar manifestações oriundas, né? Projeções, manifestações, pensamento, telepatia também, né? E outras capacidades cerebrais ainda desconhecidas da nossa ciência. Espero ter transmitido a vocês essa mensagem de modo que vocês possam ter assimilado o seu conteúdo, eu tenha podido me fazer entender. E, para finalizar, vamos novamente elevar o pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade de aprendizado, de estarmos aqui reunidos, falando sobre a abençoada doutrina espírita, e pedir a Ele que nos ampare, nos proteja na nossa caminhada por este orbe, e que a cada dia possamos ser pessoas melhores, espalhando por todo o mundo o Evangelho de Jesus e mantendo o respeito, a prática das leis divinas, através da caridade, do trabalho e da fraternidade. Que assim seja. Muito obrigado, queridos irmãos, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Gratidão.